Beleza, deixa eu tirar o áudio da galera e depois a gente vai debater o tema. Peraí. Beleza, todo mundo mudo. Vou compartilhar aqui, é um versículo só, que está em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Só esse versículo. E esse versículo eu tenho certeza que vai falar muito. Vamos lá. Quantos de vocês aqui já ouviram falar do criador da Apple, Steve Jobs? Quem conhece? Levanta a mão. Já ouviu falar dele? Perfeito. E o Steve Jobs, o criador da Apple, quem acha ele um cara inteligente? Levanta a mão aí. Quantos de vocês acham ele um cara criador, inovador, criativo? Levanta a mão. Maravilha. Deixa eu voltar o áudio de vocês aqui. Não tem por que tirar, não. Vamos lá. O Steve Jobs, o criador da Apple, ele criou o iPad. Seria conveniente de chegar e falar para o iPad, voa, eu quero que você voe agora. Teria como voar? Sim ou não? Não. Um iPad ou um iPhone, o iPhone teria como voar? Não, mas eu estou mandando, eu sou o seu criador, eu quero que você voe. Teria como isso acontecer? Não. Sim. Por quê? O criador da Apple, ele sabe que ele não fez o iPad para voar. Não é a função dele, sim ou não? Todo mundo concorda comigo? Sim. O criador, ele sabe o que ele faz. E ele sabe também o que ele exige da sua criação. E Deus é a mesma coisa. Sede meus imitadores, como filhos amados. Ou seja, se ele pediu isso, é porque é possível. É possível nós sermos imitadores de Deus na sua essência. O nome da célula é identidade e propósito. Eu gosto muito de falar sobre identidade. Deus ele nunca ia pedir para você algo que você jamais conseguisse fazer. E agora vamos lá. Vou perguntar para vocês. O que Deus representa para cada um de vocês? Deixa todo mundo falar um pouquinho. Atributos, qualidades. Vamos falar qualidades de Deus. Perfeição. Perfeição. Vamos lá. É paciente, amoroso. Paciente, amoroso. O que mais? Amor, dedicação. Amor, Dedicação. dedicação. Amigo. Paz. Paz. Exatamente. Estamos falando de identidade, sermos imitadores de Deus. Essa essência, ela já existe dentro de nós. Vamos lá, crise de identidade. A pessoa não sabe quem ela é, não sabe por que ela está nesse mundo. Agora, vocês falaram tudo isso a respeito de Deus, que é o nosso Criador. Quando perguntar a respeito de você, olha para Deus e enxerga essas coisas em você. Ela pode estar ofuscada, pode estar sujinha aí, empoeirada, manchada pelo pecado, mas é tudo que tem dentro de você. Ou seja, porque você é imagem e semelhança de Deus. Deus é enfermo? Não. Miserável, medíocre? Não. Muito pelo contrário. O que ele é? Deus é criativo. Deus é luz. Deus é sabor. Faz sentido isso para vocês? Muito. Sim. E no nosso dia a dia, será que nós estamos sendo como aquilo que Deus nos fez para ser? Estamos imitando Deus na sua essência? Em Êxodo 3, Deus se manifesta como eu sou. O grande eu sou. E eu gosto de usar esse termo. A identidade, quando ela é manchada, o que começa a acontecer? Você começa a se afastar do seu Criador, se afastar do plano original, se afastar daquilo que você é, daquilo que você nasceu para ser. E quantas vezes nós usamos esse termo, da forma que Deus se apresentava, e nós sendo imagem e semelhança de Deus?
Muitas vezes, eu sou burro, eu sou um idiota, eu sou um fraco, eu sou um coitado, coitadinho de mim. Olha como você anda tratando a sua identidade, sendo que alguém que já teve um plano, um projeto a seu respeito, que sabe os pensamentos que tem a respeito de vós, que é pensamentos de paz e não de mal, para dar para você o fim que você deseja, como você tem se relacionado com essa obra-prima da criação, que é você? O que você tem pensado a seu respeito? E olha só, o momento mais crucial para se manchar uma identidade é na infância. Na infância. Então, aí que vem o quê? As maiores investidas do próprio Satanás para tirar a identidade quando a pessoa ainda está na sua infância. Porque a criança, toda criança é criativa, sim ou não? Sim, Toda criança é criativa. sim. Só que isso começa a ser manchado. Por exemplo, para de fazer isso, não vai dar certo, você vai cair, seu burro, seu moleque. E começa o quê? Manchar e bloquear a criança na coisa mais importante, que está na essência do ser humano. Deus é um Deus criativo. A criança por si só, ela é uma criança criativa, mas a própria cultura, o dia a dia vai manchando isso. Vai gerando fraturas emocionais. Começa a gerar fraturas emocionais. E quando essas fraturas elas começam a ser geradas, isso começa a manchar. E a criança vai ficando à margem. Por quê? Uma das necessidades básicas do ser humano é ser pertencente. Pertencer. E qual que é o primeiro meio de pertencimento de uma criança? Quem saberia me dizer? Família. Diretamente. O pai e a mãe. O pai e a mãe. Primeiramente, diretamente, o pai e a mãe. E olha só, quantas distrações acabam acontecendo no dia a dia, onde pai e mãe não dá tempo, não consegue ter um tempo de qualidade, por mais pouco que seja, com a criança. E agora não dá, não consigo sentar com você, preciso viajar, preciso fazer isso, preciso fazer tudo. E a criança vai ficando o quê? De lado, abandonada, excluída e não consegue se sentir pertencente. Quando a pessoa não se centraliza, a criança não se centraliza, não se sente pertencente, ela fica à margem. E quem fica à margem se torna um Marginalizado. marginalizado. Aí vem o quê? As propostas aí de fora do mundo. Ah, não, você não queria tempo para mim, agora não tem tempo para você também. Eu vou curtir e vou fazer o que eu tenho que fazer. Então nós vemos isso dentro das famílias, é muito comum. A própria cultura, né, o marxismo cultural, implantando dentro das escolas, os programas de televisão, aquilo que as crianças estão vendo na internet, no YouTube, é simplesmente para manchar a identidade. Só que não tem problema se nós passamos por tudo isso. Quando você descobre quem você é, então você tem que começar a viver e fazer por onde em cima disso. Mas vamos lá, deixa eu continuar o raciocínio aqui. Um dos atributos de Deus é a grandeza. Quem concorda comigo? Sim. Perfeito. E vamos lá. Só que grandeza é diferente daquilo que nós entendemos no cotidiano. No reino de Deus, ser grande é aquele que serve mais, certo? Mas aí existe uma comparação. A comparação, que a grandeza no reino dos céus, se nós quisermos atingir isso, temos que ser como uma criança. Olha só, tá fazendo ligação? Tá fazendo sentido? Por que que na infância, onde que tem todas as investidas do inimigo para manchar a identidade? E agora vamos ver como uma criança pensa. Primeiro, a criança ela não tem depósito de mágoas. A criança você pode ver, ela tá lá brincando com os amiguinhos, briga, um vira a cara com o outro, bate, xinga, passa meia hora e tá todo mundo lá de novo, se divertindo, dando risada. É assim ou não é? É. Sim mesmo.
E os adultos crescem, uma coisinha que não foi nem intencional que aconteceu, ela carrega por 10, 20, 30 anos até virar um câncer e apodrecer nela. Olha só que tem uma outra coisa que eu quero observar que existe na criança. A criança, ela não nasce incrédula. Ou seja, a criança, ela acredita em quem? Nos pais, ela acredita no pai. Se o pai, ele chega e fala para a criança que o preto é vermelho para uma criancinha, por mais que ela veja que aquilo é preto, e o pai afirma para ela, ela vai confiar, sim ou não? Sim. Sim. Porque ela não tem esse filtro. Exatamente, ela vai acreditar no pai dela. E por mais que chegue um estranho para ela, alguém de fora, e tenta convencer de que aquilo é preto, mesmo que sendo verdade, ela não vai acreditar. Por quê? Ela vai acreditar na fonte da informação. E onde está a fonte? No pai. E a pergunta que eu faço para você é, a fonte da informação, onde Deus falou que fomos feitos, imagem e semelhança de Deus, que deu tudo para nós dominarmos e governarmos sobre toda a terra, isso veio da fonte. Por que você e eu acreditamos quando alguém chega e fala que você não vale nada, que você não vai conseguir, que você não vai crescer, não vai prosperar, que você não vai conseguir ganhar sua família para Jesus? Se na fonte, que é o nosso Pai, ele já falou tudo que pensa a respeito de nós. Ele já falou tudo sobre quem nós somos. E por que nós temos dificuldade para acreditar nisso? Chega lá alguém e fala, fizeram uma macumba para você. Aí o neguinho já treme. Não, agora eu preciso fazer uma corrente de oração, preciso ir 7 sexta-feira na igreja. Pastor, ora para mim, irmão, ora para mim que o negócio tá feio. E quando Deus quer falar alguma coisa para a pessoa, ela vai pedir 7 sinais, que passa um trovão, que cai um raio na frente dela, trançando e fazendo um X, ela quer todas as provas. Olha onde vai a incredulidade do ser humano. E o que está escrito lá em Efésios? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Será que nós nos comportamos como filhos? Na presença de Deus, será que nós gastamos tempo pedindo, Senhor, eu preciso disso, me faz aquilo, me cura, faz, papapá. Você está na casa do seu pai. Você vai ficar pedindo para abrir a geladeira, para sentar no sofá? O pai, posso deitar na cama? O pai, posso fazer aquilo? Não. Não. Deus nos deu tudo. Somos herdeiros de Deus. E eu volto naquele versículo lá depois. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes com os vossos próprios deleites. Às vezes nós queremos viver uma nova aliança, só que baseado na antiga aliança. E não funciona. A graça é de graça. Nós queremos viver na graça, mas parece que nós gostamos de ficar infiltrado em bolhas. Em bolhas do legalismo. A coisa é séria aí. O que Deus procura? Está lá em Salmos. Verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. É só isso. É só isso que Deus procura. Mas vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá para o versículo famoso, Gênesis 1:26, que eu adoro. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Vamos lá, vamos entender um pouco mais disso. O homem em todo o seu ser é a imagem e semelhança de Deus. De que modo? Pela sua constituição material e imaterial. Porque nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Temos os 3 em nós. É uma ligação. Representa também a trindade aí. Nós precisamos cuidar, sim, do nosso corpo.
da nossa alma, que são as nossas emoções, os nossos pensamentos, e o espírito, que é onde nós temos essa conexão direta com Deus. Onde nós podemos nos achegar diante de Deus, conversar, trocar uma ideia com Ele. É aquela coisa, eu ouvi isso do Heinrich Ritter. Passei por terça hoje esse cara aí. Chegou a pesquisar já? Eu pesquisei. Ele é novo, né? Esse cara, tipo assim, novo assim no sentido da atualidade, né? Não é tão velho assim. Tem acho que 49 anos. Não, sim, eu falo no sentido de que hoje ele tá atuando ainda, né? Não é um cara que já morreu, que... Entende? Não, ele tá na atualidade. Ele tá vivo, ele tá vivo. Tá Ele mora em vendo? Goiás. Na verdade, o Pablo Marçal trouxe ele para São Paulo, tá em Alphaville agora. Ah, é? É. Pior que ele morreu há 8 anos atrás, ele conta o testemunho dele. Mas vamos lá, ele usou uma metáfora que eu achei super interessante. Usou uma metáfora onde ele vai, ele viaja, fica 1 ano fora. Fica 1 ano fora, ele chega para casa dele depois de 1 ano de viagem, a mulher dele está com saudade. Agora eu estou com saudade de você, quero conversar com você. Ele fala, tá bom, vamos conversar. Só que ele não deixa a mulher falar. Aí ele começa a conversar com ela e falando, isso, eu quero isso, mas você pode lavar e passar aquela roupa para mim agora? Vai lá, depois a gente conversa. Mas estou com vontade de fazer aquela comida. Você vai e come? Vamos fazer sexo agora. Então vamos lá. Ela, poxa, você está 1 ano fora. Eu falei que eu queria conversar com você e só você está falando? Eu estou conversando. Na maioria das vezes a gente age assim com Deus. Uma petição total. Senhor, me faz aquilo, me faz isso, eu preciso disso, preciso daquilo. Amém. Tchau. Não deixamos Deus falar nos nossos corações. Nós temos o Espírito Santo que fala diretamente no nosso espírito. Nós podemos simplesmente acordar, agradecer a Deus. Espírito Santo, fala comigo. Ele vai falar. Isso é intimidade. Isso é o que a nova aliança nos permite. Só que será que nós estamos usufruindo de tudo aquilo que tem à nossa disposição? Como filhos de Deus? Imagens e semelhança de Deus? Você pode ver, a coisa ela é simples, mas na maioria das vezes nós não damos conta disso. Nós, como seres humanos, nós somos uma criatura racional, pessoal, criativa e moral. E uma pessoa que o próprio Deus ele compartilha os seus atributos comunicáveis. Olha só, nós temos vida proveniente de Deus e potencial para se relacionar com Deus. Nós somos capazes do quê? De expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica, racional, exercer domínio, possuir responsabilidades e criar coisas incríveis. Isso está na nossa essência. E o povo de Deus não está usando isso em função do reino. Será que nós estamos buscando, como diz em Mateus, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? E as demais coisas, aí sim, serão acrescentadas. Será que nós estamos buscando conhecer o reino de Deus, entender o que é o reino de Deus? E não só conhecer, mas manifestar o reino de Deus na terra? Não é conhecer por conhecer, mas manifestar esse reino na terra. Aleluia. Em todas as áreas da nossa vida. Seja na área profissional, na área espiritual, na área familiar. Trazer o reino. Será que quando nós chegamos em algum lugar, as pessoas veem esse brilho de Cristo em nós? Será que nós estamos fazendo a diferença ou estamos sendo apenas mais um em meio à multidão? E a real é que nós temos isso à nossa disposição, é para filhos. Não somos apenas criaturas, somos filhos.
E eu percebo um grande movimento acontecendo nesses dias, onde Deus ele tem usado pessoas completamente diferentes daquilo que nós estamos habituados a ver. Grandes avivalistas, grandes pregadores, não, muito pelo contrário, são pessoas que nós nunca imaginamos. E que está vindo numa potência muito grande, quebrando toda a religiosidade. Porque a religiosidade, o peso da religiosidade na vida das pessoas tem pesado mais que o próprio pecado. Porque a pessoa chega com o fardo do pecado e são colocados em cima delas fardos muito mais pesados, que é o fardo da religião. E a religião, ela busca ver a performance. Na maioria das igrejas, querem ver a performance. Se você tem performance, se você dá seus 10%, se você atua, se você faz aquilo, você é o bambambam. Bam, bam. Mas não. A graça é a aceitação. Nós vivemos a dispensação da graça de Cristo. E não é mais a última hora, como nós sempre ouvimos, né? Estamos vivendo a última hora, Cristo está às portas. Posso dizer que estamos vivendo o último minuto. E espera para ver. Após essa balançada que o mundo está tendo, essa chacoalhada, vai vir uma galera que vai botar o terror, como a gente diz. Muita gente vai se converter de verdade. Muita gente vai chegar ao arrependimento e vai aceitar Cristo. Isso não vai vir por uma pessoa, mas várias pessoas. Está tentando entrar alguém aqui. Por várias pessoas. Será que nós vamos fazer parte disso? Não é se Deus quer. A pergunta que eu faço é: será que você quer isso? Está disposto a falar, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim, envia-me a mim. É o que vai acontecer, o que já está acontecendo, é um negócio muito louco. E não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Às vezes nós nos preocupamos, falo por mim mesmo, em correr atrás de bens, conquistas, faz parte. Mas refletindo também, se nós colocarmos de fato o reino de Deus em primeiro lugar, tudo isso vai ser uma consequência natural. Porque sem isso a gente não vai atingir onde tem que atingir também. Só que vai ser o quê? Sementes para investir no reino. Deus dá semente para aquele que semeia, a lei da semeadura. E todos nós temos semente dentro de nós. De onde nós estamos colocando essa semente? É em terra que produz? É em terra fértil? Estamos trabalhando essa semente para que frutifique a 10, a 100, a 1000 por um? Ou será que nós estamos enterrando sementes apenas em lugar para escondê-las? Dentro de uma caixinha, dentro de uma bolha onde não vai ter contato com uma terra? Só que Deus, ele é amor, mas ele é um juiz justo também. Ele vai requerer. Ele vai querer a prestação de contas dessas sementes. Nós podemos ver pelas parábolas dos talentos. E quem tem mais, Deus vai dar mais. Ele dá semente para quem semeia. E a melhor semeadura é investir em pessoas. Só que não adianta nós queremos investir em pessoas se nós não buscamos conhecer sobre pessoas. Nós temos que conhecer sobre pessoas, saber como pessoas funcionam. Entender o básico que seja para agir em função de pessoas, levar o reino de Deus de uma forma assertiva, porque o papel de convencer vai ser do Espírito Santo. Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós não podemos ir fazer de qualquer jeito também.
Nós temos que nos aprimorarmos e darmos o nosso melhor, temos que arar a terra, temos que preparar a semente, temos que cuidar, regar, para aquilo frutificar. Nós fazemos a nossa parte, o Espírito Santo ele vai fazer a dele. Só que o tempo não é mais longo, o tempo é curto. Fala, Emanuel. Levantou a mão. Cara, você está falando aí, e é assim, a minha linha de raciocínio é muito parecida com a sua, até por conta disso que a gente tem tanta afinidade, né? Quando você falou sobre esse versículo, eu fui automaticamente buscar um outro versículo que dá ainda mais fundamento para esse que você trouxe, que é João 14:12. Show. Que fala, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado e fará ainda maiores. Isso é Jesus falando. Ainda pra gente. maiores. Então, assim, é só que a gente não vai conseguir realizar as obras. Olha lá, Jesus falando que nós vamos fazer obras que ele fez e ainda maiores. Só que a gente não vai conseguir realizar isso se a gente não tiver essa consciência que você está falando sobre a nossa identidade e por muitas vezes a gente não sair desse papel de vitimização que por muitas vezes é colocado como esse pecado mais pesado do que ele realmente é e que algumas pessoas religiosas querem que a gente acredite. No final das contas, o pecado é realmente o que nos impede de ser a imagem e semelhança de Deus, mas a religiosidade impede que a gente faça isso. E eu dei muita risada, Tassi, também, porque assim, segunda-feira eu levei uma palavra na clínica de amparo, Bruno, e eu falei sobre a parábola das 10 virgens. E quando você falou, né, de que uma palavra de maldição, a pessoa pega e carrega isso pro resto da vida, mas quando é alguma coisa profética na vida dela, de que ela vai prosperar, ela quer que Deus confirma uma, duas, três vezes, né? E aí, quando eu falei da parábola das 10 virgens, um menino virou e falou assim, mas as 10 não mereciam casar? Eu falei, Jesus quer que não só as 10 casem, Jesus está esperando mais de 7 bilhões de pessoas para o casamento. Mas nem todos vão estar no casamento, porque nem todos vão estar preparados. Aí ele virou para mim e falou bem assim, falou, mas as pessoas deveriam ser avisadas, né? Aí eu peguei uma Bíblia e falei aqui, irmão, tá aqui, ó, a gente já foi avisado há 2000 anos, ó. A gente já foi avisado há 2000 anos que o casamento vai chegar. Só que é aquilo que você também está falando. Por muitas vezes a gente quer a graça, a gente busca a graça, mas a gente esquece da justiça, que Deus também é um juiz justo. E foi até certo ponto, a Tassi estava comigo, foi até certo ponto, não difícil, foi desafiador, mas eu consegui fazer ele entender de que todos nós somos merecedores desse casamento, porque Jesus não veio para salvar um grupo seleto de pessoas. Assim como Deus, como nesse versículo que você trouxe, ele não falou sobre um grupo seleto de pessoas, ele falou para todo mundo, né? Só que não é que tudo isso tem um preço. Tudo isso exige de nós posicionamentos, que por muitas vezes a gente não consegue ter, ou que a gente não tem por causa de bloqueios que a gente cria ou que foram criados dentro de nós, né? Exato. E eu, para não falar muito, deixar os outros falarem, eu fui anotando várias coisas aqui. Quando você falou de Deus, né, sobre grandeza, existe uma diferença entre grandeza e grandiosidade, né? Grandiosidade é um sentimento que faz você se sentir maior do que você realmente é, né? Mas Deus nos fez, e é uma frase que você fala muito isso, e isso é bíblico, né? Nós somos generais. Nós somos generais. E por muitas vezes a gente, por conta dos nossos pecados, da nossa natureza imperfeita, a gente acaba se diminuindo e esquecendo ou nos afastando da palavra
que realmente importa, que é Deus nos fez a nossa imagem e semelhança. Jesus disse que a gente vai fazer coisas grandiosas como ele fez e ainda maiores, só que as nossas restrições nos impedem de fazer com que isso se realize nas nossas vidas. Somos generais e nos comportamos como escravos. Exatamente. O duro é Então, isso. eu acredito que eu procuro sempre quando eu vou levar uma palavra em clínicas, por exemplo, quando eu vou, levar palavras de empoderamento, para que as pessoas entendam de que assim, a vitimização, você sabe disso, né, Bruno? Isso é um código luciferano, né? E por muitas vezes quando a gente se vitimiza ou se coloca numa posição de que eu sou, vamos lá, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou impuro, eu sou imperfeito, e você repete muito isso e só isso, você vai se limitar a ser só isso. Exato. E aí você vai esquecer que você é a imagem e semelhança de Deus. Você vai esquecer que que Jesus te deu autoridade, como ele deu autoridade para os apóstolos, na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Se você for pegar lá no começo desse capítulo da Bíblia, fala que Jesus deu autoridade para os apóstolos saírem curando, expulsando demônios, e os apóstolos foram e fizeram tudo isso. Só que quando eles voltaram, Jesus levou eles para o deserto, tinha lá 5.000 pessoas, e aí chegou uma determinada hora que estava escurecendo e chegou um dos apóstolos para Jesus e falou assim: vamos mandar esses caras embora porque não tem o que dar para eles comerem. Cara, alguns versículos atrás, Jesus tinha dado autoridade para eles curar, expulsar demônios, fazer milagres em nome dele. E aí, versículos depois, eles esquecem essa autoridade e Jesus tem que ir lá e fazer, né, a bênção dos pães e dos peixes. Exato. A gente, quando entra nesse processo de vitimização, a gente acaba esquecendo que, logicamente, somos totalmente dependentes de Jesus e sem ele a gente nada pode e tudo é por ele, para ele e para ele, mas de que ele nos deu e Deus lá atrás, quando nos deu a imagem e semelhança deles, também nos deu autoridade. Né? Exato. Isso é um paradoxo que a religiosidade, por muitas vezes, faz com que as pessoas não consigam quebrar. O que acontece? Porque o pecado, ele faz sim separação entre Deus e o homem. Só que a pessoa numa bolha religiosa, como na vida, ela tem medo de errar, que é diferente. Pelo medo de errar, ela fica em uma zona de conforto e não faz nada fora daquilo que está dentro da bolha dela. Só que o problema não está em você errar. Erre. Quanto mais você errar, mais longe você vai. Só não cometa os mesmos erros. Uma criança, para ela andar, isso estudos comprovam que até os 2 anos de idade, uma criança cai em torno de 1000 vezes, ou seja, ela erra em torno de 1000 vezes para andar de uma maneira perfeita. E nessa coisa de o não posso, da proibição, a pessoa se sente como com o rei na barriga, né? Acha, não, eu sou do povo separado, eu sou do povo de Cristo, eu não posso fazer nada diferente. Enquanto isso, pessoas estão padecendo aí fora. Pessoas, vidas estão sendo ceifadas a cada segundo. Pessoas que estão dos nossos lados. E nós não estamos fazendo nada. Tudo aquilo que é regra. Vamos lá, regra. Regra é aquilo que impõe. Tem que andar na linha, assim. Regra é para ser quebrada. Só não quebra os princípios. Não tenha medo de quebrar regras e errar, mas não quebre os princípios. Viva pelos princípios. Tudo aquilo que Deus estabeleceu como princípio, vive, siga isso. Regras é aquilo que a religião impõe. E como eu falei, a religião está matando mais do que o próprio pecado. É um fardo mais pesado do que o próprio pecado. E se nós quisermos fazer, de fato, a diferença aí fora, nós vamos errar. Não tenha dúvidas. Só não cometa os mesmos erros. Errou aqui, aperfeiçoa aqui já tem essa habilidade para melhorar, aperfeiçoar e vai. Não olha para trás. Se você pega os heróis da fé que tem na Bíblia,
Meu, pode juntar todo mundo junto, fazendo, errando o tempo todo, não vai errar mais que esses caras erraram. Só que eles tinham um alvo, eles tinham um destino, existia um propósito maior, tinha um chamado, e eles deram ouvido para esse chamado. Nas suas limitações humanas, eles iam, não olhavam para trás, e realizavam, Deus era com eles. Agora, se nós ficarmos olhando, se vitimizando, lamuriando, procurando limitações, simplesmente com medinho de errar ou de desagradar pessoas, que essa é a maior verdade, as pessoas têm medo de não serem aceitas, têm medo de falhar perante pessoas e serem julgadas, principalmente no meio religioso, não vai acontecer nada. Não vamos ser luz, porque nós não vamos estar iluminando, não vamos salgar, e muito menos vamos ser imagem e semelhança de Deus. E se morrer, é capaz de ir para o inferno ainda. Porque nós temos uma missão. Será que nós estamos cumprindo essa missão? Guarde o que eu vou dizer para você. Onde você investe o seu tempo, ali estão os seus resultados de vida. Uma pessoa que se quer preparar profissionalmente, ela investe tempo numa faculdade, investe tempo numa pós-graduação, faz cursos o tempo todo, ela está em evolução constante. Só que nós, como cristãos, será que nós estamos investindo nosso tempo para buscarmos nosso espiritual na ligação com o Criador? Será que nós estamos investindo um pouco desse tempo para conhecer pessoas que é a obra-prima da criação, que tudo isso existe, Cristo só veio e morreu por nós em função de pessoas? Será que nós estamos fazendo aquilo que vem do céu até nós de maneira vertical, se espalhar pela horizontal? Nós estamos apenas retendo. Nós estamos criando barreira, nós estamos transbordando na vida de pessoas. Como se você fosse uma caixa d'água. Uma caixa d'água, quando ela está furada embaixo, ela é disfuncional. É escassa, é escassez. Aquela pessoa que só reclama, tem os seus vícios emocionais, nada tá bom, fica apontando. Pessoa que dá opinião o tempo todo, que põe defeito em tudo. Por conta dos seus vícios emocionais. Só que essa caixa d'água, quando ela vai se enchendo, ela vai buscando, vai se enchendo de Deus, vai conhecendo pessoas, ela vai enchendo. A vida dela está transbordando, está pleno, vida abundante por completo. Deus não vai parar, porque você está semeando, agora você começa a transbordar, é o transbordo. A vida de pessoas, nós precisamos transbordar. Precisamos gerar esse transbordo dos meios possíveis que nós podemos usar. Seja pela internet, seja no dia a dia, seja no trabalho, seja na escola. A sua vida tem que refletir a glória de Cristo. Os seus resultados de vida têm que refletir a glória de Cristo. Essa é a maior pregação do Evangelho. Só que para isso nós precisamos o quê? Dos princípios e não de regras. Porque as regras vai manter você na zona de conforto, vai manter você estagnado, com medinho. E quem tem medo não avança. E o que lança fora todo medo? O verdadeiro amor. Quem que é o verdadeiro amor? Nosso Senhor Jesus. Quem tem Jesus na sua vida? Glória a Deus. E por que vocês têm medo? Quem tem medo? De quem você está falando, meu irmão? Vamos pra cima. Bora comentar, galera? Deixar vocês comentarem um pouco agora. Falei bastante. Fala, Tercinho. Acho que, né, o que o Bruno falou aí é bem verdade mesmo. São perguntas, né, que a gente... Essa coisa aí de por que você tem medo, né? Uma coisa que a gente acaba que, assim... não vendo a fundo, né? Não se aprofundando nesses imperativos que a gente vê direto na Bíblia, né? E uma das coisas que, né, voltando aí no versículo que o Bruno trouxe, uma das coisas que me chama a atenção aqui, né, nesse pequeno trecho, é que ele fala, né? Sejam meus imitadores, né? E aí
Tem até um trecho aqui de um livro que eu estava lendo hoje que eu fiquei bastante impactado, vou ler bem rapidinho. É por isso que, quando as pessoas dizem que creem em Deus, na maioria das vezes acrescentam imediatamente que não vão à igreja, não oram e, na verdade, não pensam muito sobre isso. Não posso culpá-las. Se meu Deus fosse algo tão distante e remoto, eu também não sairia da cama no domingo de manhã para ir à igreja. E aí a gente fica quando a gente ignora essa questão dos imperativos que a gente tem na Bíblia, nós levamos, né, a gente citou esse ponto aí sobre Deus ser amor, mas ele também ser justiça, e a gente acaba esquecendo esses pontos, né? A gente acaba, assim, olhando tudo para um lado facilitado. Então, quando a gente fala sobre Deus está sobre, né, Deus está conosco, Deus está com você, então fica aquela coisa assim, não, tá tranquilo, mano, fica de boa, tipo assim, relaxa, tá tudo tranquilo. Só que Tiago 4 fala que, né, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vós. Né? Então sempre tem exige, né, algo de nós, ou Condição. seja, uma condição, ou seja, você tem que se aproximar dele, né? E aí esse versículo que o Bruno trouxe agora aí, né, que ele fala, sejam meus imitadores. Pô, se a gente ser bem simples, né? Tipo, como é que a gente é um imitador de alguém, né? A gente não é imitador, não tem como, por exemplo, ser imitador de alguém daqui que eu não tenho intimidade, sendo que eu não, tipo assim, não vejo a pessoa, não convivo com ela. Como é que eu vou imitar essa pessoa se eu não tenho contato com ela, né? Tipo, você é imitador de fulano, ciclano, mas qual que é o contato que você tem com ele? Ah, sei, ouvi falar, tipo, não adianta, né? A gente sempre tem que estar com ele, né? E aí a gente vai caminhar para um processo, para um ponto que eu particularmente recentemente tenho buscado muito, inclusive o que você me orientou hoje é buscar, né, sobre oração de uns caras, é realmente esse ponto da oração, né? Quando a gente olha para Jesus, né, igual eu postei essa semana aí um trecho que, assim, eu fico constrangido em ver toda vez que eu leio que Jesus se retirava para orar. Tipo, Jesus se retirava para orar. E Jesus, né, a gente vê Jesus sendo batizado, indo para o deserto, né, indo orar. A gente vê ele, na hora de escolher os discípulos, passando a madrugada inteira orando, antes de escolher. Aí, assim, você vê antes dele multiplicar depois dele multiplicar os pães que o Manuel citou aí, ele sobe para um monte e ora mais ou menos, pelos cálculos que eu fiz aqui, 10 horas, pelo menos. E aí você vai pro Getsemane, ele tá orando lá na cruz, ele ora. Aí você fala, não, beleza, né? Morreu, acabou. Não, tá à direita do Deus Pai intercedendo por nós. Ou seja, né? Tipo assim, não acaba essa oração. E eu acredito que esse ponto de quando a gente começa a entender essa oração, esse convívio com Deus, né? A gente começa a imitar ele. E aí você citou, né, Efésios 5, né, 5:1. Se a gente voltar no capítulo 4, um pouquinho antes, lá no finalzinho, você vai ver sempre ele falando assim, ó, quem era ladrão, que não furte mais, quem era não sei o quê, que não faça mais isso, ou seja, uma mudança de acordo com aquilo que você viu em Cristo. Então, eu acredito que o segredo está realmente nessa questão de você passar tempo com ele para você entender os imperativos e falar assim, não, aí entra essa pergunta, né? Por que você tem medo? Provavelmente a resposta, de uma forma, né, não generalizando, mas de uma forma direta, é porque eu não passo tempo com ele, eu não sei quem ele é. Então, por isso eu tenho medo, tipo, eu não confio nele da forma como eu deveria, e acho que a chave está aí. Para ser imitador dele, tem que passar tempo com ele. E você falando, eu começo a viajar aqui, cara. Às vezes de madrugada, 1 hora que você fica com Deus, você já fica transbordando. Imagina numa frequência, cara, 4, 5, 6 horas diariamente. Literalmente você toca o terror no mundo. Não tem como. Entendeu? Existe um modelo. Você vai e modela, pega a frequência que ela fazia e começa a fazer igual. Isso a própria ciência, né? PNL, a modelagem. Você pega uma pessoa que tem resultado, começa a modelar ela, os comportamentos, a frequência mental, você começa a produzir os mesmos resultados. Isso é comprovado pela ciência, se chama modelagem. Para produzir as obras de Cristo, aquilo que ele fez e ainda maiores, existe um modelo, tem pistas, tem rastros. E olha só, a oração sempre tem ação, né? É orar e entrar em ação. A fé é uma imaginação. Você cria uma imagem do futuro e entra em ação como se aquilo já estivesse acontecendo. É ação.
Então, é sair dessa inércia, é ir, é fazer. Nós olhamos talvez, mais 4, 6 horas, 1% todo dia. Até tem algumas notas aqui, ó, colado no meu monitor. Defina 3 coisas para o dia de hoje que te tornará 1% melhor. O que faria Jesus? É chegar do reino dos céus. Então, eu tô trabalhando aqui, tô olhando isso, cara. Eu vou viajando. E Deus tem falado muito comigo esses dias. Principalmente a questão da oração mesmo. Que eu tô muito falho. Coisas que eu fazia antes, não faço mais. E Deus, ele tem, de uma certa forma, despertado. Não vou falar cobrado, porque Deus não cobra ninguém, é soberano. Mas ele desperta. Ele ama o filho, pô. Isso aqui é bom, ó. Tem esse caminho. Vai, é um caminho de paz, de prosperidade. Tem que ter os dois, escolhe. É. Então, são pequenas coisas, simples coisas que fazem total diferença. É a Eu conexão, né, acho, com o reino. sim, eu acho que esse é o ponto mesmo de, tipo, uma das coisas que me impactou bastante recentemente, que eu tava refletindo, é que o próprio Jesus, né, tipo, as pessoas contaram também, por que eu tenho que, por exemplo, deixa eu voltar um pouquinho, você tá dizendo aí, né, sobre de ação e tal, e as pessoas não entendem um pouquinho essa questão da oração. Outro dia eu fiz um comentário, falei assim, não, cara, a gente tem que orar por isso e tal. Aí o cara falou assim, tá, mas o que a gente só vai orar? A fé sem obras é morta. Tipo assim, o cara usou um versículo que não tem, falou assim, cara, você não entendeu oração. Oração não parece que você tá falando que oração é não fazer Não, nada. Tipo assim, há um grande consenso, estava até lendo um trecho de um livro aqui que ele fala assim, para a maioria das pessoas, orar é não fazer nada. Tipo assim, você tá orando, cara, mas você tem que fazer alguma coisa, tipo, mas orar já é uma ação. É Você uma tá ação. envolvendo algo, e aí o que eu refletindo sobre Jesus, né, tipo, essa pessoa pergunta, mas por que eu tenho que orar, né, tanto assim, cara? O próprio Jesus falou assim, a minha casa será chamada casa de oração. Onde que Deus habita? Onde Jesus habita, né? Dentro de mim. Então, meu céu é uma casa de oração, A né? Tipo, casa, você vai tem, orar. sua vida é oração, nossa vida é orar, né? E o você céu, falou, Tércio. os próprios céus, né, eles são em camadas. Tem o nosso céu aqui, tem o segundo céu, que é onde o pau quebra, né, que fica os anjos quebrando o pau com os demônios lá, e tem o céu É, de Deus. Então tem essas camadas. Então, para você subir, fazer o download, cara, você tem que estar bem íntimo, bem ligado com Deus. Porque a sua oração é, sobe, tem esse meio termo onde o pau quebra ali, você descambelar para cá, duvidar, já era, não chega. é bem isso. É muito louco, cara. Você falou, Tércio. Eu estava aqui, ó, em Tiago. Olha onde eu tô, ó. Tiago 2:26, ó. Assim como o corpo Show. sem espírito está morto, também a fé sem obra é morta. E você falou o que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso. Segunda-feira também esclarecendo um outro menino, né, para você ver a importância do ID, né, da gente levar o evangelho, né, para as pessoas. Um menino que está se reconectando com Deus, ele ele não sabia até hoje o que significava essa obra falada nesse versículo. Ele falava, mas ele falava que ele se perguntava, cara, que obra que eu tenho que fazer? E aí eu virei para ele e falei, cara, pega na Pedreiro. Bíblia, esse Paulo, esse João, colocaram um tijolo em cima do outro. Eles eram pedreiros. Não, cara, a oração, como você falou, já é obra, né? Então as pessoas, por muitas vezes, não entendem que, assim, é lógico que a oração, ela é uma parte do relacionamento que a gente constrói com Uhum, Deus, com Jesus. E sim, aí, as atitudes que a gente tem na nossa vida vão dar fundamento e vão potencializar essa vida de oração. Porque Jesus ficava, como você falou, 8 horas, 10 horas orando, depois ele saía e ia fazer o que ele tinha que fazer. Ele não sim. ficava só. Aí que as pessoas confundem, né? Que esse cara que conversou com você deve ter confundido e tal. A oração dele deve ser essa, né? Do cara de É, acreditar que só colocar o joelho no chão e orar que tudo vai acontecer como um milagre. Não, você é, coloca o joelho, ora,
conversa com Deus, ouve o que ele tem para falar e, cara, vai botar o terror, vai levar o evangelho, vai produzir, vai, cara, falar de Jesus para as pessoas, vai assume o ministério dentro da sua comunidade. Cara, existem inúmeras formas de você, né, ser um obreiro, né, da fé, né? Então, Fazendo aquilo que você sabe fazer de melhor. exatamente. Usa isso em É função o de fundamento. pessoas. A oração é o fundamento, concordo com você, Tércio. Sim, Porque não tem como, por exemplo, pegar o versículo que o Bruno falou e você querer imitar uma pessoa que você não tem intimidade, que você não conhece, né? exatamente. Quem que é, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Quem imita o Silvio Santos? Viu muito o Silvio Santos falando. Estudou os trejeitos dele, a forma dele falar, né? Então é assim, como é que você quer ser um imitador de Deus se você nem sabe quem é Deus? Exato. Você não sabe com ele, né? Olha só, fala desse princípio de modelagem. Vamos pegar os caras da Universal mesmo. Meu, os caras modelam igualzinho a mão, até o dedo do outro que é torto lá, eles fazem igual, velho. Eles modelam os trejeitos, eles passam o negócio na essência, como tem que ser passado. Então, fazer isso com Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, já tinha um modelo. Paulo que falou isso, certo? É isso mesmo? Isso. Então, ele já tinha um modelo de Cristo. Eu estou modelando Cristo. Me modele. Só fazer o que eu estou fazendo. E um dos segredos da intimidade com Deus é, de fato, você modelar lá os serafins. Estão o quê? Adorando Ele o tempo todo. Santo, santo, santo. É buscar a Deus, adorar por aquilo que Ele é. E não por aquilo que Ele pode te dar. Fica aí. É o exemplo que eu dei. Do cara que foi viajar um ano, voltou. Mas vai lá, entra no seu quarto e só agradece. Adora, exalta a Deus. Dê graças para Ele. Isso gera intimidade. Só que não para, depois fica quieto, deixa Deus falar com você também, Ele vai falar no seu coração. E não existe uma regra, aquela hora eu falei, quebre regras, mas viva por princípios. Jesus, na sua trajetória, ele mostrou muito bem. Vamos lá, Pedro aprendendo teologia direto com o mestre. Como curar um cego? Vou escrever aqui, ó. Gospe no chão, pega um barro e passa no olho. Daí vai lá outro cego, não, deixa eu apagar aqui, tem que pôr a mão na cabeça. Então não tinha, cada pessoa tem uma individualidade. Não existe regras. Quem impõe regras é religião. Então, quebre todas as regras, mas viva por princípios. Que isso vai te levar longe. Não só espiritualmente, na sua intimidade e relação com o seu Criador, mas no seu cotidiano. Você transborda e a glória ela faz acontecer. É a vida abundante. Vida abundante é abundância em todas as áreas. E as outras pessoas aí? Os Rafas, a Tassi? Eu me lembrei, falando de, né, ser imitadores de Cristo, eu me lembrei uma vez, se o Guilherme estivesse aqui na sala, ele... Acabou de entrar. Ele entrou? Ah, entrou agora, olha só, Rafa. Nunca mais. Tá, eu vou contar uma história aqui, eu acho que ele vai lembrar. O Guilherme, há muitos anos atrás, o Guilherme começou a vender tênis. E o tênis era uma réplica. O Guilherme falou para mim, Rafa, vem para cá. Esse tênis é imitação do original, mas, cara, é muito igual, é perfeito. Na hora que você vestir no pé, você vai ver. Todo mundo vai achar que é original. E era na época aquele Nike Shock. Eu lembro que eu fui até Jaguariúna, e de Jaguariúna a gente foi lá no Camelódromo, em Campinas, comprar uma imitação do Nike Shock. E eu cheguei todo feliz com esse tênis em casa. E lógico, era uma imitação, né? Não era tão confortável. Na hora que você andava com ele, ele fazia, parecia que estava de sapato de salto, fazia um toque-toque, que de amortecimento não tinha nada. Você lembra disso, né, Guilherme? Acho que você lembra disso. Lógico que eu lembro. E detalhe, era o preço muito mais em conta. E por que eu estou falando dessa imitação aí? Porque eu fui procurar no dicionário o que significa imitar. Imitar significa reproduzir ou tentar reproduzir fielmente o que foi ou é feito por outra pessoa. As características de alguém ou algo. Inspirar-se em alguém ou ter como exemplo, copiar. Então, né, eu fico pensando assim,
como pode, né? Apesar de sermos criados, né? Fomos criados em imagem e semelhança de Deus, até que ponto a gente consegue, né? Ser imitador de Cristo, né? E ser imitador de Cristo, eu tomei aqui nota de algumas passagens também. Claro, a gente sempre vai usar Cristo como nosso exemplo e a gente tem que usar ele como parâmetro mesmo. Mas imitar no amor verdadeiro ao Pai ali, como a palavra de Deus diz em Deuteronômio 6,5, amando a Deus com todo o nosso coração. Imitar a Cristo no amor ao próximo, né? Amando as almas, tendo compaixão pelas almas perdidas, amando os nossos inimigos, né? O cristianismo ele não pode ser em nossas vidas apenas uma teoria ou simplesmente uma religião, mas ele tem que ser uma prática verdadeira daqueles que professam o amor a Deus. E também como que nós podemos ser perseverantes, imitadores, na perseverança. Como Cristo ele foi tentado em tudo e ele não pecou. E assim como então Cristo Jesus ele foi perseverante em sua missão, foi tentado e em nenhum momento ele pecou, desistiu de entregar-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados, como está em Hebreus 4,15, nós também temos que ser perseverantes nesse mundo, nessa vida, né? Onde a gente tem que parar muitas vezes de ser coitadinho, de vitimismo, como foi falado, e temos que, né, matar a bola no peito e sair jogando, né? Usando até uma expressão um pouco grosseira. Porque somos filhos de Deus, somos imagem e semelhança de Deus, e a gente tem todo o acesso ao Pai através das nossas orações, mas para mim poder imitá-lo, como vocês já falaram bem aí, né, eu tenho que ter uma intimidade com ele, eu tenho que conhecer ele. Não é pura e simplesmente só imitar o Silvio Santos. O Silvio Santos qualquer um aumenta, imita, né, Manuel? Aquela risada clássica dele, o jeito dele, porque de tanto assistir o Silvio Santos, a gente acaba, né, pegando até os trejeitos dele. Mas para ser imitador de Cristo, nós temos que ler mais, nós temos que orar mais, nós temos que nos apegar mais a Cristo para fazer com que ele possa ser luz na nossa vida e na nossa vida secular, aonde nós estivermos, as pessoas possam olhar para nós e ver em nós algo diferente e dizer assim, olha, esse é um servo de Deus, é imagem e semelhança de Cristo, é um imitador de Cristo, não só por carregar uma Bíblia debaixo do braço, mas sim por, muitas vezes, nos nossos atos, nos nossos testemunhos. Às vezes não é nem por o nosso falar, mas sim o nosso testemunho ele vale muito mais do que o nosso falar. Guilherme, um abraço aí. Desculpa usar esse exemplo, mas foi bom, o negócio marcou aí. Na hora que começaram a falar de imitador, eu falei, eu lembro quando comprei uma imitação do Nike Shock. É isso aí, galera. Valeu. Um abraço a todos. Eu acho que eu já falei demais, já dei a minha contribuição hoje aí. Legal. Ô, Bruno, Oi. vou dar as boas-vindas para o Rodrigo. Ô, Rodrigo, tudo bem, Rodrigo? Só que o Rodrigo está sem áudio. Boa noite, tudo bem? Boa noite para todos aí. Boa noite. Boa noite. Primeira vez do Rodrigo aqui com a gente, né? Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Tá ouvindo Obrigado. Aí, mas... Tá ouvindo tudo que a gente está falando, mas a gente quer saber também o que você tem para falar, parceiro. Obrigado, Manuel. Tamo junto. É legal, interessante, porque ontem eu passei o dia sozinho, eu estava debatendo sobre isso também, né? Sobre a oração, né? Oração é ação. E eu me vi naquele salmo, no Salmo 23, no versículo 5, ele fala que preparam a mesa perante mim, né? E é um salmo onde que ele descreve que ele vai suprir minha necessidade. Mas eu estava orando e não estava fazendo ação, então eu fico preso num laço que eu mesmo montei para mim mesmo, né? Então foi interessante hoje, cara. Eu agradeço aí a Ellen que mandou dê para mim. Estava precisando mesmo, faz uns dias que eu não vou no culto. Minha espiritualidade
estou fazendo em casa, mas só que onde você ora para Deus e faz a ação, as coisas acontecem, né? Mas fiquei grato mesmo de estar participando. E hoje vem acontecendo isso, né? Porque eu estava orando bastante, orando, e nada estava acontecendo, eu estava quase reclamando, falando, pô, mano, por que eu faço esse tanto de oração? Eu vou descansar um pouco, né? Só que daí não adianta eu orar, porque na oração eu estou fazendo pedido. E nos pedidos que eu faço, eu não estou fazendo nenhuma ação para mim resolver isso daí. A hora que comecei a fazer diferente, foi na hora que as coisas começaram a acontecer. É assustador, nossa, tá sendo, mas só que tá sendo gratificante pra caramba. Em um ano atrás eu tava no uso de droga, há 11 meses atrás estava no uso de droga, daqui um mês eu já tô quase para um ano que eu tô limpo, né? Parabéns. Mas só por hoje, só eu agradeço muito mesmo ter conhecido um pouco da palavra, porque eu era meio desacreditado, sabe? Se Jesus orava, cara, imagine eu oro para que Jesus me ajude e ele ora para ajudar a gente. Então é um espetáculo isso, é maravilhoso de conhecer cada dia mais e de poder caminhar, né? Onde ele pisa, tomara que sempre meus passos estejam atrás dele. Como o companheiro Bruno também falou, a gente pode de vez em quando quebrar a regra, né? Mas só que quebrar é uma coisa, a gente se manifestar de maneiras diferentes é outra, né? É bem interessante, eu gostei de manter os princípios. Porque o princípio vem sempre à frente de tudo, né? Se você quebrar uma regra que você vê que vai quebrar um princípio, se você der um passo para trás e ver que está errando, aí sim, mas só que se persistir não tem como. Então, a escolha é da gente, né? Eu tenho uma Bíblia que eu ganhei das meninas quando elas iam lá na clínica ainda, que eu tô lendo bastante, né? E ela tem as explicações. Então, eu tô me praticando sozinho, né? Porque há 2 dias que eu vim morar sozinho, tô longe da minha família, então eu consigo falar com eles por telefone só. Mas esse momento meu comigo mesmo e com Deus, eu tô vendo que é totalmente, como que eu posso explicar? É mágico, uma coisa que aconteceu assim, coisa que eu imaginei que só daqui 3, 4, 5 anos não poderia acontecer. E eu dei oportunidade. Eu dei oportunidade, mas dei bravo, né? Tava emburrado. Senta aqui, vem aqui ver no culto. Ah, aqui no culto, mano. Nunca deu certo. Só que eu nunca lembrei que quando eu pedia socorro, eu falava, pelo amor de Deus, era porque eu estava precisando de socorro, né? Não é porque eu estava querendo a ajuda de Deus. Aquela hora eu estava desesperado. Então, hoje é diferente, né? Hoje eu converso com ele e as conversas que eu tenho com ele é a ação que eu faço. Né? Pedida na oração minha é as coisas que eu tenho que fazer hoje, né? Legal vocês terem me ouvido aí. Obrigado mesmo por estar participando. Toda vez que eu tiver oportunidade, estou com vocês. Legal, Rodrigão. Agradeço a todos vocês aí. Isso aí, tamo junto. Deixa eu colocar uma outra coisinha que eu esqueci, que a Tassi vai falar também, o Gui tá vendo. Ô, Gui! Deixa eu liberar ele. Aqui, essa Bíblia eu ganhei de um amigo também, ó. Ô, Glória! Mas eu queria falar um negócio. Isso mesmo. Você falou que, né, e eu falei também, às vezes uma palavra de salvação a gente aceita e carrega para o resto da vida, né? Mas por muitas vezes a gente fica esperando uma confirmação de Deus ou uma palavra de Deus, né? Quanta gente vai para a igreja e fala, ai, não, Deus vai falar comigo e que Deus o pastor vai trazer uma palavra para mim. Eu fiz questão de pegar minha Bíblia hoje e estar com ela aqui, porque assim, de novo, né? A palavra que você precisa de Deus já está aqui, ó. Qual palavra para você recordar o que for na sua vida já está aqui. Então, assim, Deus não vai te preparar uma palavra. Deus já te preparou a palavra há 2000 anos. Deus já... E até mais tempo do que isso, porque há 2000 anos foi a chegada de Jesus, né? Se você jogar isso lá para trás, desde Adão, desde Abraão,
de Moisés, a palavra, Deus vem produzindo palavras para que a gente produza obras na nossa vida a partir da fé, né, em cima da palavra dele. Então, por muitas vezes as pessoas ficam, às vezes, esperando a vida inteira, né? Ah, não, porque Deus vai me dar uma palavra, Deus vai falar comigo. Se Deus não está falando com você, é porque você não está falando com ele. Porque ele já a parte dele já está feita, né? Jesus já fez a parte dele, né? Deus já fez a parte dele. Agora é a hora da gente fazer a nossa. Simples assim. Legal, Manuel, você ter falado isso daí. Muito interessante, por causa que como você disse, é 2000 anos atrás, né? Então, no momento que eu não estava dando essa atenção, é porque eu mesmo procrastinei a minha dor, né? Então, eu estava deixando a dor vir em mim com a escrita, né? Que hoje ó, vem me ajudando bastante também, venho lendo bastante, né? Já estava, não tinha nem nascido, já tava, o caminho já estava escrito já. Então, era procrastinando, né? Então, hoje aí agradeço, né? Legal. Poder estar fazendo parte aí com vocês aí, porque eu tava precisando mesmo, porque eu tava bem assustado, né, mano? Só que não, medo é falta de fé, né? Então, bora pra frente. Legal. Quem que vai falar? Viu, Tassi? Uma irmã, cara. Nossa, pode Oi. falar? Pode falar. Dando continuidade no começo da reunião, da falar de imitadores, e o Rafa falou, eu estava lendo um livrinho, se a Ellie estiver vendo, ela vai lembrar. Ser um discípulo avaliando o preço real. No comecinho dele, fala assim, ó, as pessoas, em sua maioria, são seguidoras de alguém que chama sua atenção, que compartilha dos mesmos interesses, valores ou ideias. Consequentemente, vão querer saber mais sobre essa pessoa. Quais são seus objetivos, suas realizações alcançadas, e se o que descobrirem for agradável ou aplicável a seus desejos e ambições, procurarão imitá-la, ter os mesmos interesses e lutar por sua causa. Basicamente, os seguidores daqueles que vieram antes de nós ou daqueles que já conseguiram o que queremos conseguir. Podem ser nossos pais, nossos amigos, nossos professores ou aqueles que se destacam na área na qual temos interesse. Eu achei muito bacana. Desde criança, desde muito pequeno, o ser humano já tem uma tendência de imitar, né? Escola. E eu acho engraçado que eu estava conversando com o Rafael, com o meu netinho ontem, isso, que ele estava imitando um seriadinho que ele está assistindo, só que assim, que não é bacana, né? Então, assim, eu busco uma parte que eu acho engraçado não, interessante na palavra, acho que é Paulo que fala, né? Sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Uhum. Então, a gente tem que exercer de fato esse papel de imitar aqueles que, no caso, né, que traz inspiração para a gente, porque tem pessoas dentro da nossa casa, do nosso convívio, que estão olhando para a gente também. E até que ponto eu posso dizer, seres meus imitadores? É verdade. Então, assim, é muito interessante, porque muitas vezes de estar buscando, que nem conhecer o autoconhecimento que eu tenho buscado, então eu tenho buscado conhecer mais de perto você, que tem me inspirado, assim como o Manuel fala, como também os pregadores que eu estou vendo na internet, que me inspiram, né? Então, assim, a gente, de uma certa forma, a gente tem uma necessidade de ser imitador de alguém. E outra coisa que eu queria falar, uma historinha que eu contei para o Guilherme, já faz um tempinho já, e eu vou contar para vocês. Tinha um pai que pegou o filho e falou para ele, falou assim, hoje eu vou levar você numa loja e vou dar tudo que você querer. Aí a criança pegou toda contente e foi com o pai, né, para a loja. Só que assim que chegaram de frente à loja, bem assim na frente, tinha várias coisas, vários atrativos, com cores diferentes, chamando a atenção.
E a criança, na hora que viu aquelas cores, aquele brinquedo que chamava atenção, logo assim de frente, ele falou pro pai dele, falou assim, pai, é isso que eu quero. Aí o pai dele falou assim, não, filho, vamos entrar na loja, lá tem coisas mais bacanas, tem coisas mais interessantes, pode ser que você queira também. Aí ele falou, não, papai, eu quero esse que está aqui na frente. E muitas vezes nós somos assim. Deus, ele já nos deu tudo que queremos, tudo que precisamos e merecemos. Só que nós nos deixamos levar pelos atrativos que o mundo tem, os atrativos que o mundo nos oferece, né? E achei engraçado, achei interessante. Eu queria compartilhar isso com vocês. Tinha mais uma outra coisa que eu queria falar também, mas agora esqueci. Mas é isso, gente. Gratidão. Viu, Gui? Deixa eu liberar o áudio dele lá. Fala, Oi. Gui. Beleza, meus irmãos queridos? Motorista de Eu Uber. tô voltando de Pedreira, nós fomos fazer a reunião lá em Pedreira, foi maravilhosa. Glória a Deus. Nós falamos sobre manipulação e recaída. Uhum. Show. Foi muito legal. Fizemos um bate-papo muito legal lá. Aí eu saí e falei, vou pôr só para ver meus irmãos. Eu sei que eu não peguei a mensagem, não deu para mim pegar nada. Mas uma coisa eu peguei um pouquinho, nós estamos sendo um pouco de imitador de Cristo, né? Vamos tentar imitar ele o máximo possível. Essa crise aí não vai deixar pôr máscara em nós, não. Não, nem lascando. Eu tô dirigindo. Eu vou desligar. Beleza. Valeu, Gui. Para a gente encerrar, deixa eu compartilhar um negócio com vocês rapidinho aqui. É um videozinho que eu Deus achei. abençoe todos vocês. Valeu, Gui. Deus abençoe. Tamo junto. Rapidinho a gente já encerra aqui. Um vidinho de 3 minutos. Espera aí. Show. Tá aparecendo para vocês aqui? Vocês estão mudos, mas dá um sinal para mim. Espera aí. Espera aí que deu pau aqui. Agora vai. Você já reparou como as crianças imitam os outros? Às vezes elas fazem isso por brincadeira, mas boa parte do comportamento das crianças é formada através de imitações. E elas não têm muito critério. Imitam tanto os pais com quem convivem todos os dias, como o coleguinha que acabou de conhecer na escola. Mas se pararmos para pensar, nós seres humanos imitamos os outros durante toda a vida. As redes sociais estão aí para comprovar isso. Os chamados influenciadores digitais ganham fama quando conseguem convencer os outros a imitarem suas dicas e atitudes. Porém, a diferença do adulto em relação a uma criança é que ele já consegue escolher quais exemplos irá seguir, mesmo que muitas vezes não tenha consciência do quanto está sendo influenciado. Como cristãos, o nosso maior exemplo para imitar é Jesus, o nosso mestre. Mas ele não é o único. O próprio apóstolo Paulo pediu para as pessoas o imitarem, pois ele sabia que era um bom exemplo de alguém que serve a Deus. Veja o que ele disse: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Além dele, há muitos homens e mulheres de Deus que podem ser uma referência para nós. E não é errado nos espelharmos delas, desde que a nossa fé e confiança estejam somente em Jesus Cristo, pois ele é o único que não falha e que não vai nos decepcionar. O Senhor sabe que nós acabaremos imitando as pessoas que vivem perto de nós. Por isso, a palavra de Deus nos dá um conselho. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus.
Muitas vezes, não analisamos se as pessoas que nos influenciam são do bem ou são do mal. Por isso, esse alerta da Bíblia é muito forte, porque se estamos imitando alguém que não faz o bem, estamos indo atrás de alguém que não conhece a Deus. E quem não conhece ao Senhor, não se preocupe em agradá-lo e nem em fazer a vontade dele. Então analise hoje quais são as influências que você tem deixado entrar na sua casa, tanto pessoalmente como pelas redes sociais. Será que essas pessoas estão contribuindo para o seu crescimento ou estão te prejudicando? Não é só uma questão da pessoa ser cristã ou não. Você tem que verificar se elas são bons exemplos a serem seguidos e se você concorda com elas. O meu conselho é que você se esforce para ter boas referências na sua vida. Assim, você terá menos chances de desagradar ao Senhor e de fazer o que Ele reprova. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Amém. Deixa eu liberar o áudio aí para a gente encerrar. E aí, deu para ouvir? Deu. Bacana, né? Uhum. Show de bola. Olha o Marquinhos apareceu aí. Apareceu na última hora. Para tirar foto, quer tirar foto. Calma aí, deixa eu fechar aqui a janelinha. Emanuel vai fazer a foto da turma? Vamos lá. Aproveitar que o Marquinho apareceu. Dá uma clareada aí, Marquinho. Clareia aí. Aê, garoto. Vamos lá. Calma aí. Ô, amor, você vai aparecer aí ou não? Peraí. Ela fica brava se ela não sair na foto. Então... Vai lá, dona Tati. O que eu tenho que fazer? Libera o vídeo aí no celular. Você bloqueou o áudio ou o vídeo? Acho que é a segunda opção. Ah, tá. Acho que foi. Aí. Aê! Então vamos lá? 1, 2, 3. Foi. Já tá feito. Show de bola. Legal. Obrigado, viu, Brunão? Galera, gratidão. Vamos orar para encerrar. E vamos colocar em prática 1% por dia. São perguntas, né? Perguntas que levam à reflexão e diante de situações, escolhas, se perguntar: o que eu estou fazendo? Está me aproximando ou está me afastando de Deus? O que eu não estou fazendo que eu posso fazer para me aproximar mais e para ser sal e ser luz no mundo? Se faça perguntas. Isso é ser imagem e semelhança de Deus também. Porque se você pega Deus em toda a Bíblia, desde o Éden, ele sempre fazia perguntas. Ó, o Marquinho tá aí. Marquinho vai trazer a palavra semana que vem. Jesus, quando alguém confrontava ele, fazia perguntas. Eram perguntas o tempo todo. Então, se você usar isso a seu favor, você vai ter as respostas. Principalmente se for direcionado pelo Espírito Santo. Então, a questão é fazer perguntas. Se pergunte, se questione. Você vai perceber como as coisas elas vão fluir de uma maneira muito melhor. Amém. Amém? Marquinhos vai trazer a palavra semana que vem, Marquinhos? Fechou, tá combinado, Marquinhos, então. Isso Vamos lá. aí. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esses momentos em que passamos em Tua presença, em comunhão, onde aprendemos da Tua palavra e creio que o Teu Espírito Santo falou a cada um de nossos corações e que essa palavra, Senhor, ela ainda continue falando no nosso íntimo, que o Senhor nos oriente com sabedoria, discernimento, para que possamos aplicá-la em nossas vidas, no dia a dia, para que possamos, sim, ser cheios do Teu Espírito Santo, mas ao ponto de transbordarmos na vida das pessoas que estão aí fora gemendo, sofrendo, padecendo. Que possamos ser o Teu canal e vasos usados em Tuas mãos, ó Pai. Nos dê uma boa noite de sono, paz, tranquilidade. Nos livra, Senhor, de toda peste perniciosa, de todo vírus. E que possamos, Pai, ser sal e luz e fazer a diferença
nesse mundo. Abençoe cada um de nós e nossas famílias, nossas igrejas, nossos amigos. No nome do Senhor Jesus, te peço, te agradeço. Amém. 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 Arthurzinho. Até o Arthur veio para a célula Até o hoje. Arthur veio para a célula hoje. Valeu aí, galera. Valeu, galera. Fica com Deus. Boa noite a todos. Beijão. Amém. Semana que vem, Marquinhos traz a palavra. É isso aí, Marquinho. Tchau, tchau. A Duda. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.